Senti no meu coração o desejo de ouvir testemunhos de ex-muçulmanos convertidos ao Senhor Jesus, né? Como Jesus está aparecendo para os muçulmanos, impressionante, né? Por isso nós vemos que realmente nós estamos nos últimos dias, né? Nos últimos segundos da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja. E os muçulmanos não estão excluídos, não somos só nós cristãos que estamos privilegiados, que podemos ser salvos, subir no arrebatamento. Não, Deus também está chamando os comunistas, Deus está chamando os chineses, Deus está chamando também os coreanos, Deus está chamando também os muçulmanos, xiitas, enfim, seja lá os radicais, né, até aqueles que foram Hezbollah, Hamas, e Jesus apareceu em sonho para eles, porque Jesus conhece os corações. Muitos são criados assim, eles creem piamente, de uma maneira muito mais forte do que nós cristãos. Eles são ensinados e doutrinados de uma maneira firme, né, e eles aprendem a crer em Jesus como se fosse um pecado contra Deus imperdoável. Então eles são educados assim, eles são criados lá no seu quadrado, lá no seu país, dessa forma, desde pequenininho. Como é que eles podem crer em outra coisa? Né? Não vamos julgá-los, porque eles são mais fiéis até do que nós cristãos. Eles oram 5 vezes por dia, de rosto, quase que no pó, se reverenciando, fazendo assim com a cabeça. Eles decoram o Alcorão e leem o Alcorão até memorizar o Alcorão. E tem coisas no Alcorão que são contra nós cristãos. Tem coisas no Alcorão que são contra os judeus e dizem que se eles lutarem contra os cristãos e contra os judeus, eles estão fazendo um bem a Alá, que é Deus deles. Então eles são fiéis, eles cumprem os seus rituais, os seus votos, eles têm seres que eles adoram, né? Tem, sim, eles sentem alguma coisa diferente, que não é igual nós cristãos, que sentimos algo tão maravilhoso no nosso coração. Na realidade, vi um testemunho de uma mulher que foi islâmica. Ela disse que eles vivem preocupados, com medo, assustados, porque eles não seguem um Jesus que dá paz interior, né? Eles seguem um Deus que eles estão sempre preocupados, sempre agitados, porque não é Deus, na realidade, o que está por trás disso. Deus é amor, Deus não manda matar islâmicos, né? Se não fosse assim, teríamos uma guerra entre cristãos e muçulmanos. Mas o que nós temos é cristãos, como na Nigéria, morrendo aos montes, com perseguição do islamismo. E como é que eles fazem? Eles oram e eles leem a palavra para viver na presença de Deus, buscando intimidade com o Senhor. E aqueles que morrem, que são assassinados, é um ganho para o céu. O céu não perde com isso, o céu ganha, a festa do céu, por cada um que chega lá, mas a tristeza aqui na terra, os entes queridos que perdem os seus por causa de perseguição islâmica. Lá no norte da Nigéria, são muçulmanos, nas partes do sul, são cristãos. Eu já falei sobre isso, já fiz vídeos sobre isso também, né? Mais um papagaio repetindo o que os outros fizeram, mas essa palavra aqui não é de papagaio, essa palavra aqui é uma palavra do coração. Eu assisti alguns testemunhos de muçulmanos convertidos, eu aprendi várias coisas, né? Várias coisas que eles pensam a respeito de Jesus, eles pensam a respeito de Deus, e para eles, como eles acham que Alá é Deus, e alguns deles buscando essa intimidade, mas eles buscam de uma tal forma que Deus aparece para eles, Deus conhece os corações. Alguns buscam além do sacrifício que eles são exigidos, eles vão além desse sacrifício, eles buscam mais ainda. Aí que Deus se revela, porque Deus conhece o coração. O apóstolo Paulo também, em suas perseguições contra os cristãos, quando ele era Saulo, ele achava que estava fazendo um bem a Deus, educados nos pés de Gamaliel, um dos maiores religiosos da época, respeitado. O apóstolo Paulo, ele entendia isso, que ele perseguindo os cristãos, eles estavam fazendo a obra de Deus, e ele era tão dedicado, ele era tão convicto nisso, que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, antes de perseguir mais cristãos, porque viu quão valoroso ele seria na obra do Senhor, como ele foi valoroso
perseguindo cristãos, como ele batalhou tanto nisso e como ele era convicto disso quando ele se converteu, quando Jesus apareceu para ele. Então ele de perseguidor passou a ser perseguido. Aí ele viu como é ser perseguido e como é ter o coração transformado, porque com o coração transformado ele não ia revidar, com o coração transformado ele não ia vestir uma farda romana, de romano que ele era, e com espada, e ia matar os cristãos. Não, é diferente, quer dizer, os não cristãos, né, já como cristão. Então é assim que funciona. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, né? Isso é só Jesus mesmo, é só quem tem o Espírito Santo, é só quem tem intimidade com Deus é que faz isso, porque as outras pessoas não, elas vão revidar, e se elas vão querer matar também, né? E na Bíblia está escrito não matarás, né? Os mandamentos também têm que ser obedecidos no tempo da graça também. O Espírito Santo nos leva, como os cristãos, automaticamente, porque temos um novo coração em Cristo Jesus, a buscarmos ao Senhor, a estarmos na presença do Senhor, a fazer a vontade do Senhor, né? E como diz em João 15, Jesus falando, e assim sois meus amigos, que fizeres a minha vontade e fizeram o que eu vos mando, né? E nós vemos que os muçulmanos, eles fazem o sacrifício dele, eles oram 5 vezes por dia, eles decoram o Corão, né? E Jesus não fez diferente. Será que nós cristãos somos melhores do que os muçulmanos? Será que nós cristãos somos melhores do que Jesus? Porque Jesus, ele, mesmo sendo Jesus, mesmo sendo gerado por obra do Espírito Santo, ele orava na madrugada. Quantas vezes nós vemos no Novo Testamento que Jesus se retirou para os lugares, para os montes, para ficar sozinho, falando com o Pai? Quantas vezes Jesus orou na terceira vigília, né? A terceira vigília é de 3 da manhã, da madrugada, às 6 da manhã, 3 da madrugada às 6 da manhã. Quando Jesus saiu de uma dessas vigílias que ele fazia à noite, 3 horas de oração, ele foi e andou sobre o mar, né? Jesus andou sobre o mar depois de 3 horas de oração na vigília. E quanto Deus tem falado com pessoas que estão orando na madrugada, quantas coisas Deus tem revelando. E você tem feito esse sacrifício, você tem orado na madrugada, você faz aquela oraçãozinha na hora do almoço, na hora da janta, na hora do lanche, agradecendo o alimento, você faz só aquela oraçãozinha antes de dormir, agradecendo pelo dia, você faz só aquela oraçãozinha de manhã, pedindo a Deus a bênção para o dia, né? Já quem sabe com interesse de ganhar alguma vitória, alguma bênção, sem fazer nenhum quase sacrifício. Você é melhor que Jesus, cristão. Você é melhor que Jesus, porque Jesus fazia o sacrifício. Ele, sendo Jesus, ele orava na madrugada. Jesus fazia a vontade do Pai. Você faz a vontade de Jesus? Você ora, você lê a palavra, estuda a palavra, medita na palavra, você evangeliza. Jesus deu a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E o que você tem feito para Jesus? Acorda, cristão. Tantas igrejas mornas, tantas igrejas na apostasia, tantas igrejas pastores pensando em dinheiro, em prosperidade, tanta teologia da prosperidade, né? E não pregam aquela passagem do rico e o Lázaro pobre, que o Lázaro pobre, o mendigo, foi para o céu e o rico foi para o inferno. Não pregam a oferta da viúva pobre, que deu todas as moedinhas que ela tinha para a oferta, deu muito mais do que aqueles que deram grandes ofertas, porque sobravam. E aí, cristão? Pare para pensar um pouco. É tempo de oração, é tempo de nós buscarmos a presença do Senhor, é tempo de nós fazermos o nosso sacrifício. Não pense que 2026 vai ser uma maravilha e que você no fim do ano vai festejar com fogos e fazer aquela ceia, aquela festa. Não, em vez de fazer essa festa grande, faz uma ceia melhorzinha e tal, mas guarde o dinheiro para o ano que vem, porque pelas profecias, por tudo aquilo que tem sido falado, a coisa vai ser feia. Parece que vai vir peste, parece que vai ter o reset, parece que vai voltar coisas no mercado, aí até Deus está mandando fazer estoque. Então, vamos orar, vamos buscar essa intimidade com Deus. É tão gostoso a gente sentir a presença de Deus. Os muçulmanos não sentem isso, essa presença gostosa. Então, vamos cultivar a nossa salvação, vamos buscar a presença de Deus. E é só, por enquanto, aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou falar com vocês. A paz, como eu termino sempre meus vídeos. Até tchau.